tema dessa noite, né? Como governar os nossos sentimentos. Como governar os nossos sentimentos. A palavra do Senhor diz que com uma cidade derribada, sem muros, assim é um homem ou a mulher, né, gênero humano, que não tem o domínio próprio. Então, o Senhor quer nos ensinar a que nós possamos governar e governar bem os nossos sentimentos. Nós vamos ler lá em 1 de Reis, capítulo 19, do 1 até o 5, até o 4, e depois nós vamos orar ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Faça-me os deuses como lhe prover, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Queria que você fechasse os teus olhos, você possa abrir o teu coração. Tenho certeza que Deus quer falar com você nessa noite. E eu sei que o Senhor, Ele tem uma obra para fazer aqui nesse lugar. Pai amado, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te reconhecemos. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz para as nossas vidas. E eu te peço que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que a poderosa palavra do Senhor venha, Senhor, de encontro às necessidades do coração humano. Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento, toda resistência, Senhor, todo preconceito, tudo aquilo que não atende, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não constrói, Senhor, eu peço que o Senhor possa, Senhor, destruir nessa noite, tirar fora, arrancar, Pai, e que nosso coração seja como uma boa terra, preparada para receber a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos, já agradecidos ao Senhor. Amém e amém. Você pode se assentar. Então, o tema que nós vamos abordar, nós vamos falar, é sobre o governo dos nossos sentimentos, né? E interessante, quando nós falamos de governo, nós estamos falando de ter o controle dos nossos sentimentos. Pensando nisso, né, eu me lembrava de situações da minha vida que, por talvez não ter o governo, não ter ali os sentimentos de uma forma organizada, eu atropelei, passei por cima. Não sei se você se identifica com isso, mas quantas vezes na minha história, por não entender, por não estar governando bem os meus sentimentos, a gente pisa na bola, chuta, né, o pau da barraca e tantas outras coisas, né? Eu fico pensando quantos relacionamentos, na verdade, não foram desfeitos por causa das pessoas não conseguirem, né, controlar, governar bem os seus sentimentos. Muitas vezes aconteceram, né? Crimes aconteceram porque as pessoas não conseguiram controlar, organizar a sua vida, né? Brigas, discussões, pessoas que saíram de determinadas organizações, igrejas, porque eles não conseguiram lidar bem com seus sentimentos. E por outro lado, né, se nós formos olhar o lado positivo da coisa, muitas vezes as pessoas estão desanimadas, mas por conseguir lidar bem com os sentimentos, eles conseguiram vitórias, eles conseguiram ir para frente. Quando não tinha mais força nem vigor, a pessoa conseguiu organizar o seu mundo interior e eles conseguiram triunfo, eles conseguiram ir para frente. Então é muito, muito importante que nós possamos entender isso, né? Como governar o nosso mundo interior. E os sentimentos são necessários, porque os sentimentos,
amados irmãos, eles nos impulsionam, eles nos empurram, eles nos estimam, né, para que nós possamos ir adiante. Então, Deus nos fez alma vivente. Então, nós precisamos entender bem isso e que a gente possa abrir mão, não aceitar todo sentimento torpe, todo sentimento que não edifica e abraçar aquilo que é nobre, aquilo que nos eleva, aquilo que nos leva, né, a parecer cada dia mais com o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor quer nos ensinar a respeito desse assunto, né? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos dar passos para que nós possamos governar bem os nossos sentimentos? A gente sabe que nós somos um ser trino. Nós temos, né, corpo, alma e espírito. Jamal fala sempre aqui uma frase, ele fala que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos num corpo, né? Então nós somos um ser trino. A palavra de Deus, ela nos dá respaldo para isso. A palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 4:12 diz assim, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir espírito, alma, juntas e medulas, que é corpo. E ela é apta, né, para discernir pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus, né, que está falando sobre a palavra, mas fala também ali e testifica que o ser humano é um ser trino. Quando você vai lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ali, versículo 23, ali em diante, fala assim: o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, teu espírito, alma e corpo, e que nós possamos ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel o que chama, mas na frente fala, que também o fará. Então, a Bíblia, ela testifica que nós somos um ser que temos, nós não somos somente esse corpo aqui. Nós temos mais. E a gente tem que entender isso, senão a gente sofre muito, né? E aí, a Bíblia também fala que nós somos feitos, lá em Gênesis, nós somos feitos alma viventes. Deus não quer que nós não exercemos e possamos usar aquilo que Deus nos deu. Sentimentos são para ser usados, mas é importante que nós possamos exercer domínio, governo sobre os nossos sentimentos. E quando você se depara com essa história que nós lemos, é muito interessante. Nós aprendemos muito com a vida de Elias. Porque Elias era um homem de Deus, um homem que foi chamado para profetizar em Israel, num tempo difícil, num tempo complicado, e ele foi obediente àquilo que Deus, né, o mandara fazer, e ele teve assim grandes desafios. Um deles foi o rei que reinava naquela época, Acabe, um homem que não temia Deus, um homem que a Bíblia fala que ele fez irar o Senhor. E Elias, ele foi fiel e ele vai e testifica, né, os desígnios do Senhor àquele rei. Mas além de um rei corrupto, naquela época existia uma mulher naquele lugar, Jezabel, que representava tudo que você possa imaginar de mal. Eu te desafio, você não vai ouvir aí nas suas caminhadas, seja aqui, seja no Brasil, você não vai ouvir uma pessoa que se chama Jezabel. Ninguém, esse nome ninguém põe em ninguém. Porque ela foi má, ela fez o que era mal diante do Senhor, ela promovia uma cultura satânica. E esse era o cenário que Elias profetizou. E além disso, além de um rei corrupto, né, que não fazia o que era correto diante dos olhos do Senhor, ele tinha uma mulher que era uma mulher maligna, ele tinha um povo que estava dividido. Até o ponto de quando o Senhor chama para que ele pudesse desafiar ali os profetas de Baal, ele encontra o povo dividido. Então ele pergunta: até quando vocês vão ficar divididos entre dois senhores? Se Baal é Senhor, adorai-o. Se o Senhor Jesus, né, se o Senhor Jeová é Senhor, adorai-o. Mas não fique dessa forma. Então o povo estava dividido, como muitas vezes nós encontramos nos dias de hoje. Nós encontramos um cenário parecido, talvez você nunca pensou dessa forma.
mas temos sim dificuldades com o governo, com o Estado, nós temos dificuldade em nomes, com a cultura que nós estamos inserida, e nós temos uma luta enorme, porque nós temos presenciado e vendo um povo que está dividido aí, servindo muitos senhores. Além disso, desses grandes desafios, o que aconteceu com Elias? O povo estava andando num tempo de seca, um tempo difícil, e a própria igreja, o próprio povo de Deus estava sendo perseguido. Então esse era o cenário que Elias, se depara, e Elias, ele foi fiel a tudo aquilo que Deus coloca no coração e na boca de Elias para profetizar ao rei e a Israel. Mas, diante dessa ameaça, ele treme nas bases. E aí a gente começa a perceber como é complicado, como é difícil, às vezes, a gente governar os nossos próprios sentimentos. O homem de Deus, inquestionável, como foi fiel àquilo que Deus o manda fazer, mas aí vem uma mensagem da parte daquela mulher maligna e ele treme na base. E ele, nesses versículos aqui que nós lemos, nos 4 versículos, você vê ali ele foi meio incoerente, porque quando nós não conseguimos dominar, quando nós não conseguimos botar em ordem o nosso mundo interior, a gente começa a se tornar incoerente naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos. Ele vem e corre daquela mulher para não ser morto, e ali a Bíblia diz que ele se depara, ele para debaixo de um zimbro, e ali ele pede para ele a morte. Aí eu fico pensando, seria muito mais fácil, ele deixar Jezabel fazer o que ela tinha que fazer. Mas aí a gente vê a incoerência de alguém que emocionalmente não está conseguindo lidar com as suas emoções. Ele vem, e a Bíblia diz que o Senhor vem e o alimenta uma vez, 2 vezes, e ele caminha por 40 dias até que ele entra numa caverna. E ali ele fica. E o Senhor vem falar com ele nessa condição. Ele cria expectativas, mas o Senhor vem e começa a ministrar no coração de Elias. E eu queria que nós pudéssemos entender isso, tomar a vida de Elias, a crise que passou Elias, para que a gente possa entender isso. Tudo isso abalou extremamente esse homem. E talvez você já passou por isso na sua vida. Crises, situações que você não conseguiu lidar muito bem com aquilo que estava acontecendo. E quando a gente vai olhar por que as razões disso, é porque emocionalmente seus sentimentos não estavam organizados, sua vida interior não estava bem alinhada, e aí a gente começa a atropelar, a gente começa a correr, a gente começa a buscar cavernas e lugares de refúgio para que a gente possa ficar. Mas glória a Deus, porque nós servimos um Deus que mesmo no meio das crises, mesmo no meio das tribulações, mesmo num lugar de luta e de dificuldade, Ele vem falar conosco. Glória a Deus. Foi assim que Deus encontrou esse homem. No momento de crise, no momento difícil da vida dele, o Senhor vem falar com ele. O Senhor Deus, o Deus que nós servimos, Ele nunca nos abandona. Amém? Ele usou esse homem no tempo que ele foi levantado ali para desafiar os profetas de Baal no monte, mas o Senhor também vai ter com ele no momento da crise, no momento da caverna, no momento da dificuldade, da luta, para poder colocar em ordem aquilo que estava em desordem. O que aconteceu? A alma dele estava, os sentimentos dele estavam desorganizados. E Elias, na verdade, a gente começa a entender melhor, para que a gente possa aprofundar no assunto, o que estava passando dentro dele, quando a gente começa a entender o seu discurso. Porque ali a Bíblia nos dá algumas evidências por que estava acontecendo interiormente no coração de Elias, pelas coisas que ele falava na sua boca. A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. E a gente, pelo discurso de Elias, a gente começa a entender ali no versículo 9,
a partir do 9 ali, a gente vai ver. Deus, fala com ele estava dentro da caverna, veio a palavra do Senhor a Elias, e ele faz uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu. E aí a gente começa a identificar o que estava na mente e no coração de Elias. Ele fala assim: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E ele fala algo: e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Sai que eu vou falar com você. Presta atenção, amados irmãos. Chega um ponto da nossa história que a gente pensa que não tem solução. Quando o nosso mundo, nossos sentimentos começam a ficar bem atrapalhados e a gente começa a perder o rumo. A gente não sabe se vai para frente, se vai para trás, se Deus de fato nos chamou ou não. A gente não consegue saber e lembrar das promessas de Deus. Tudo isso vem a nós porque nós começamos a ficar confusos naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, e isso traz uma verdadeira confusão, não somente para nós, mas para as pessoas que estão do nosso lado. A nossa dificuldade emocional, ela também gera dificuldades emocionais nas pessoas que estão perto da gente, sabia disso? Se a gente não conseguir organizar o nosso mundo interior, a nossa vida, com certeza essa desorganização ela vai trazer desdobramento não somente na nossa vida, mas na vida daqueles que estão conosco, aqueles que estão junto de nós. A gente precisa, é uma necessidade que nós temos de organizar a nossa vida. Não somente organizar a nossa vida financeira, não somente organizar a nossa vida espiritual, que tem que ser organizada, mas a gente precisa também organizar as nossas emoções. Aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, eu preciso ter a minha mente, o meu coração, tudo em ordem para que eu possa, de fato, conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer. Se eu ficar desorganizado na minha vida interior, com certeza essa desorganização ela vai ser passada para a minha vida exterior. Estava conversando com uma pessoa essa semana, nós estávamos falando sobre a queda. A queda, ela nunca, a gente não pode analisar a queda quando a gente encontra o chão. O chão é resultado da queda. Mas a queda acontece quando a pessoa está caminhando. E no decorrer da caminhada, ela encontra uma pedra de tropeço. E a gente não tem condição, na nossa vida, de fazer com que não haja pedra de tropeços no nosso caminho. Mas uma coisa a gente pode fazer. A gente pode caminhar com os passos seguros para que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra. A queda é resultado de alguém que caiu. E como que isso acontece na nossa vida? Preste atenção. A Bíblia diz, lá no capítulo 1, que Jezabel mandou uma mensagem. E essa mensagem, ela começou a bagunçar o mundo interior de Elias. E ele corre. E ele teve medo. E ele corre para que ele não pudesse morrer, mas ao mesmo tempo ele chega debaixo do zimbro e ele pede a morte. Vocês conseguem perceber aqui a confusão que ele, um homem de Deus, um homem que fez toda a vontade do Senhor, ele não era covarde. O que ele fez, ele enfrentou um exército de profetas de Baal e ele foi bem sucedido. Então nos mostra que era um homem corajoso, que era um homem temente a Deus, que era um homem que queria fazer a vontade do Senhor e fez a vontade do Senhor. Mas uma mensagem veio até ele e bagunçou com a sua vida. E ele sai desnorteado para o deserto, pedindo a morte. Isso nos ensina muito. Uma mensagem, com certeza, a mensagem que nós estamos recebendo hoje, ela vai fazer o que nós chamamos em inglês de trigger,
ou seja, ela vai gerar pensamentos. Pensamentos, com certeza, os pensamentos eles vão gerar sentimentos, e os sentimentos eles vão gerar comportamentos. É assim que funciona. Que tipo de mensagem que nós estamos recebendo? O que está entrando na nossa vida? O que nós temos visto durante o dia, durante a semana? O que nós temos recebido e colocado dentro de nós? Isso, quando nós conseguimos descobrir a resposta dessas perguntas, nós vamos saber o que nós estamos pensando. A partir do momento que nós descobrimos o que nós estamos pensando, e é importante saber o que nós pensamos, você vai descobrir que desses pensamentos são gerados os seus sentimentos. Uma vez que nós começamos a sentir algo, com certeza, você vai ter um comportamento que é coerente com aquilo que você está sentindo. Então, quando nós começamos a botar em ordem o nosso mundo interior e gerenciar a nossa vida, a gente vai começar a, de uma certa forma, colocar numa peneira aquilo que eu recebo como mensagem na minha vida, quais são os meus pensamentos, o que eu estou sentindo, se os sentimentos que eu estou sentindo são nobres, se são retos, se vão edificar, ou se esses sentimentos estão levando à destruição e à perda. Quando a gente começa a organizar isso, isso vai nos ajudar para que nós possamos ter um comportamento que vai nos edificar, que vai nos levar para um lugar, né, de honra, não um lugar de desonra e de vergonha. E assim funciona. Claro que não é uma coisa assim tão simples, mas eu tenho certeza que a gente tem que começar em algum lugar. Se eu te perguntasse o que você tem pensado ultimamente, ou que mensagem que tem chegado até os seus ouvidos e os teus olhos nos últimos dias, com certeza você vai começar a alinhar a sua vida, e você vai começar a entender por que você está sentindo algumas coisas ou deixando de sentir outras. As coisas estão conectadas, irmãos. Elias, ele recebeu uma mensagem. Aquela mensagem com certeza gerou pensamentos e sentimentos no coração daquele homem de Deus. E ele foi e teve um comportamento que foi fugir, que foi procurar uma caverna, que foi procurar um lugar distante daquele momento. E assim acontece conosco. Esse é algo que vai ser uma constância na minha vida e na sua vida. E a gente tem que colocar em ordem aquilo que nós pensamos. Além disso tudo aqui, existe um mundo espiritual, que com certeza ele está... A Bíblia fala que nós temos um adversário, é como um leão que ruge. Ele está procurando alguém para devorar. Dentro desse cenário todo, existem lutas espirituais, e a gente, muitas vezes, nós estamos contribuindo para o inimigo das nossas almas fazer o que ele sempre fez, que foi o quê? Matar, roubar e destruir. Então, como homem de Deus, como mulher de Deus, a gente tem que posicionar na nossa vida. A gente não pode receber e permitir que tudo entre em você. A Bíblia fala que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem crê dessa forma? Você é separado por Deus e para Deus. E essa separação tem um propósito, para que você ande e caminhe em santidade. E às vezes a gente não entende isso, a gente acha que nós estamos maduros o suficiente para receber qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de porcaria, e permitir que isso entre nos nossos ouvidos, nos nossos olhos e caia no nosso coração, e a gente não quer pensar aquilo que a gente recebeu. Parece até uma incoerência, gente. As pessoas que trabalham com alimentação, elas sempre têm o mesmo discurso. Você é aquilo que você come. Você se torna aquilo que você recebe. Então, se nós nos alimentamos mal, com coisas, açúcar e tantas outras coisas que você sabe bem, né? Farinha e outras coisas que não fazem bem, com certeza nós nos tornamos aquilo. Espiritualmente, emocionalmente, funciona com a mesma dinâmica. Aquilo que nós recebemos,
A mensagem que chega até nós se torna os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vão se tornar os nossos sentimentos. Nós vamos pensar naquilo e nós vamos começar a sentir aquilo que nós estamos pensando. Automaticamente isso se torna um comportamento na nossa vida. E se isso está contrário àquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos andando na contramão da vontade de Deus. Isso faz com que muitas pessoas, às vezes estão dentro da igreja, gente sincera, gente séria, gente que quer o melhor, não somente para ela, mas para a sua família, possam estar cada dia mais fracos na sua caminhada de fé. Então a gente tem que parar e pensar, né? Você está recebendo uma mensagem nesse momento. Essa mensagem deve gerar alguns pensamentos no seu coração. E esses pensamentos, eles devem desencadear, eles devem te levar para que você possa ter, assim, começar agora a sentir. Para que esses sentimentos, uma vez que eles começam a ser parte da sua vida, se tornem comportamento. É assim que tem uma mudança de atitude, uma mudança de vida. É assim que começa. Às vezes as pessoas pensam que as coisas são assim automáticas. Não é automático na minha vida, não é automático na sua vida, não é automático na vida de ninguém. É um processo, esse processo ele vai ter que ser recebido, e a gente vai ter que aceitar isso, e a gente vai ter que andar nos caminhos do Senhor. Veja bem, se aconteceu com Elias, um homem de Deus, um homem que estava completamente envolvido na obra, e ele no momento de bobeira ali, ele começou a pensar na mensagem que ele recebeu, e ele começou a correr, ele começou a andar distante para um deserto. Imagina comigo e com você, se nós não tivermos bem claro daquilo que nós estamos recebendo e o caminho que nós estamos andando. Gente, muito sério isso. É uma mensagem, se nós aprofundarmos dela, isso pode mudar a nossa vida. Chega já de sermos um povo fraco. Um povo que não consegue lidar com as tribulações da vida. Às vezes nós não conseguimos lidar com as tribulações da vida justamente por isso. Porque nossos pensamentos eles estão completamente contrários aos pensamentos de Deus. E a palavra do Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de quê? De paz. Então, os pensamentos que Deus tem para nós são mais altos, são mais elevados que o nosso. E a gente precisa, né, entender isso e começar a receber na nossa vida aquilo que Deus tem para nós. Como é que nós vamos descobrir isso? Nós descobrimos isso quando nós recebemos a palavra de Deus. A palavra de Deus estão os pensamentos que Deus tem para nós. Quando nós recebemos a palavra, a mensagem da Bíblia, e nós começamos pela fé, receber essa palavra, nossos pensamentos com certeza vão se alinhar a essa palavra. Quando nós pensamos, nós sentimos. E quando nós sentimos, nós mudamos agora o nosso comportamento. Nós nos tornamos cada dia mais homens e mulheres mais parecidos com Jesus. É assim que funciona. Não é uma coisa de mágica, não é uma coisa, né, que vai acontecer imediatamente, não. São passos de fé. É um entendimento daquilo que Deus fala na sua palavra, vai nos trazendo, né, a postura necessária para que nós possamos vencer na nossa vida, em todos os aspectos. Sermos mais do que vencedores. Amém? Então, qual é a resposta de Deus para Elias? Presta atenção, porque Deus, Ele nunca abandonou Elias. Bom isso, né? Deus não nos abandona, igreja. Independente da gente dar esse tempo, né, passar por esse tempo de bobeira, independente da gente cair na crise ou na situação que a gente não consegue lidar muito bem, mesmo assim o Senhor vem. Eu fico assim maravilhado que Elias estava dando uma bola fora, indo para o deserto, vem o Senhor e alimenta Elias. Alimenta uma vez, alimenta duas vezes. Como o nosso Deus é tremendo, né? Deus poderia parar Elias ali, mas Deus não fez isso. Deus permitiu que Elias pudesse caminhar 40 dias. E o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele no monte, o Senhor estava com ele ali no meio da tribulação, no meio, quando ele parou no zimbro ali e pediu a morte. O Senhor estava com ele quando ele estava lá na caverna. O Senhor vem e começa a ministrar no coração de Elias. E o que o Senhor vem e fala com ele, ó?
Eu queria que você pudesse colocar primeiro lá no 15, irmão. 15 diz assim, ó. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. O Senhor vem e fala assim, ó, você agora vai voltar. Você caminhou 40 dias, agora você volta. Você volta, tudo que você fez, agora você começa a dar passos ao contrário. Como é que Deus age na nossa vida? Deus vem e fala assim, ó, volta, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te chamou, o Deus que te protegeu, o Deus que te deu vitória lá quando você estava no meio daquela luta tremenda lá com os profetas de Baal ali, esse Deus, eu estou te mandando voltar. Em outras palavras, eu não terminei com você ainda. Eu não terminei na sua vinda ainda. Você está querendo que a coisa fique por aqui? Não. Tem mais para mim fazer na sua vida. Você não entendeu. Tem mais para mim fazer na sua vida. A caverna, ela muitas vezes quer que a gente se afaste das coisas que estão acontecendo. A caverna muitas vezes vem para a gente ficar num lugar meio sossegado. A caverna muitas vezes vem para que a gente possa chutar o balde daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas glória a Deus que Deus não desiste de mim, glória a Deus que Deus não desiste de você, glória a Deus que Ele fala assim, eu não terminei com você ainda, tem mais para mim fazer na sua vida. Você está chegando, você está achando que você está no final da sua jornada, não está no final da sua jornada. Tem coisa para acontecer na sua vida, tem reis ainda que vão se levantar, tem profetas que você vai ungir, tem coisa para que eu possa fazer na sua vida ainda. Eu não terminei com você. Por mais que os seus sentimentos, por mais que seu coração possa falar assim, eu não quero mais, acabou, cheguei no final da linha, eu estou desanimado, eu estou isso, eu estou aquilo. Essa é a palavra da sua alma. O Deus que você serve está dizendo nessa noite para você, eu não terminei com você ainda. Tem mais coisa para fazer na sua vida, eu tenho coisas para que eu possa realizar através de você. Então, não pense que é o final da sua jornada. Eu, o Todo-Poderoso, sou Deus soberano, eu sei o que é o final, o que é o começo. E foi isso que Deus veio falar com Elias naquele lugar, no meio da caverna, no centro lá de um desertão. O Senhor falou assim, eu não terminei ainda. Eu é que decido a hora de começar e eu que decido a hora de terminar. Não é você. Então Deus vem e fala com Elias. Elias, você volta e tem lá um rei para você ungir. Tem um profeta para você levantar no seu lugar. Então você começa agora a dar passos para que isso aconteça na sua vida. Gente, preste atenção nisso. Essa vida que Deus nos deu, Ele respeita a nossa individualidade. Mas tem coisa que Deus te levantou para que seja feita através da sua vida. E na soberania de Deus, Ele te dá a liberdade, mas aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Aquilo que Deus te levantou para que aconteça, vai acontecer em nome de Jesus. Não pense que você e eu, talvez pelos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos um dia, eles são completamente móveis. Um dia ele está num lado, um dia está do outro, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Os nossos sentimentos, eles não vão direcionar aquilo que Deus tem que fazer na nossa vida. Então Deus vai permitir que você passe por algumas situações para que você possa entender que Ele continua o Deus Todo-Poderoso, soberano na terra e nos céus. Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. Então, não fique lutando com Deus. Não fique sendo obstinado naquilo que você quer fazer, porque vai somente atrasar aquilo que Deus tem que fazer na sua vida. Então, se renda a isso que Deus quer fazer, o seu chamado, se renda ao propósito de Deus na sua vida, assuma isso que Deus tem para você. E outra coisa que o Senhor fala aqui é o seguinte, lá no final,
no 18, coloca o 18 para mim. 18 ele fala assim, ó. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Existia dos motivos das crises de Elias, que ele pensava que era só ele, que não tinha mais. No discurso ele vem e repete mais de uma vez a mesma coisa. Eu tenho sido extremamente zeloso, né? E só eu sobrei, só ficou eu. Por quê? Porque Jezabel ela matou muito dos profetas do Senhor. E ele achava que ele estava só. Esse é o sentimento, muitas vezes, que a gente tem sentido aí, pensando que já não tem mais homens de Deus, mulheres de Deus, que está todo mundo, e a gente escuta isso muito, os pastores, nós escutamos essas frases, todo mundo está fazendo, como se fosse justificação para poder andar de forma equivocada. Quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, presta atenção nisso, tem muita gente séria que anda com Deus. Seja aqui na Filadélfia, seja aqui na Betel, seja no Brasil, seja nesse bairro aqui, tem muita gente que não dobra os joelhos. E eu quero, em nome de Jesus, que você seja um desses. E que você não permita que você possa olhar a sociedade, que você possa olhar a condição que você está vivendo e você achar que você está só. Toda vez que nós achamos que nós estamos só e andamos como Elias estava andando ali, a gente se abate. Mas é verdade que tem muita gente séria com Deus, tem muita gente que honra a Deus, muita gente que teme a Deus, muita gente que anda nos caminhos do Senhor. O Senhor sempre, sempre vai ter os seus remanescentes. Foi assim que aconteceu, quando o Senhor vem e destrói, né, e a terra ela é destruída ali, Sodoma é destruída, o Senhor tinha ali os seus remanescentes. Quando o Senhor chama Noé, a terra foi inundada, o Senhor conservou os seus remanescentes. Né? O Senhor sempre vai ter remanescentes. No tempo de Elias, Elias achava que já não tinha mais profeta. O Senhor tem 7.000 ainda que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então o Senhor também tinha ali, estava conservando os seus remanescentes. O Senhor tem conservado os seus remanescentes. E isso deve ser motivo de alegria para nós, que nós não estamos sozinhos. Tem um povo que foi separado por Deus, que tem andado com Deus, que o Senhor tem observado. Você não está sozinho nessa terra. Tem mais gente que teme a Deus, tem mais gente. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a olhar o que está acontecendo com a sociedade, o que está acontecendo, né, com as nações, a gente fala assim, mas está todo mundo andando fora do caminho do Senhor? Está todo mundo se desviando da presença de Deus? Não, gente, tem muita gente ainda que Deus tem separado. Tem muita gente séria com Deus, muita gente que tem andado nos caminhos do Senhor e que tem perseverado. Mas tudo isso que nós estamos falando, isso tem um peso muito grande quando nós conseguimos trazer cativo esses pensamentos e não permitir que as situações nem os sentimentos venham roubar isso de nós. Como é que eu faço então, pastor? Qual é o segredo? Como é que eu ando na força dessa palavra e como é que eu consigo organizar minha vida e colocar em ordem meu mundo interior? Aí o que a gente faz? A gente tem que trazer cativo aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5 diz o seguinte, deixa eu ler para vocês. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento, à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento, à obediência de Cristo. Veja bem, a nossa vida, ela é marcada por lutas, batalhas, dificuldades, crises, situações.
Pensamentos e sentimentos começam a permear muitas vezes a nossa vida. E se a gente não consegue governar bem o nosso mundo interior, a nossa vida e os nossos pensamentos, a gente começa a patinar na nossa caminhada de fé e a gente começa a retroceder. Aconteceu na vida de Elias, aconteceu na vida de outros homens de Deus, pode acontecer na nossa vida se a gente não tomar cativo todo o pensamento, a obediência a Cristo. Então, quando vir uma seta maligna, né, pela sua mente, e você começar a meditar naquilo e ficar mal, porque a gente fica mal, quando vem uma seta do inferno sobre nós, a gente começa a ficar mal, a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar fora de foco, a gente começa a olhar para o outro lado, a gente começa, ao invés de olhar para as coisas boas que Deus está fazendo na nossa vida, a gente só encontra e só vê aquilo que falta, ao invés de enxergar o copo, a metade cheia do copo, a gente só enxerga a metade vazia, a gente começa a ficar confuso. Confusão sempre é marca de alguém que não está conseguindo organizar o seu mundo interior. A tendência é retroceder, andar para trás, é desanimar na caminhada, até talvez consegue chegar aqui com o corpo, no culto, mas os seus sentimentos eles estão longe de Deus. Eles já não conseguem mais desenvolver um relacionamento. Gente, para que haja um relacionamento saudável, a nossa alma tem que ir junto. É assim ou não? Relacionamento conjugal que não há sentimento é difícil, ou não? O relacionamento com Deus é necessário que haja paixão, que haja amor, que haja entrega, que haja dedicação. Isso é parte da nossa caminhada com Deus. Quando a gente está desorganizado, o nosso mundo interior, os nossos sentimentos, a gente começa a ficar confuso e essa confusão nos leva a pensar em todas as coisas, menos daquilo que nós deveríamos pensar. E o nosso foco, ao invés de estar em Deus, o nosso foco está em outros lugares e não no Senhor. Então, para que isso possa mudar na nossa vida, o que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer cativo todo o pensamento, a obediência a Cristo Jesus. E é isso que eu queria te desafiar a fazer nessa noite. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que está acontecendo com você nos últimos dias, mas você pode pensar naquilo que você está pensando. Você pode pensar naquilo que tem te motivado, que tipo de sentimento tem surgido dentro do teu coração. Porque se você conseguir discernir os seus sentimentos, com certeza, você vai conseguir discernir também os seus comportamentos. E eu não sei aonde que você está nesse momento. Se você está forte, se você está fraco. Se você tem pensado as coisas que têm que ser pensadas, ou se o seu pensamento anda vagueando aí para quanto é lado. Eu não sei que tipo de pensamento, que tipo de sentimento que tem tomado conta da sua mente. Mas uma coisa eu sei, que isso pode ser mudado nessa noite em nome do Senhor Jesus. Sua vida pode ser transformada se você entender aquilo que Deus está falando contigo nessa noite e se posicionar para andar nos caminhos do Senhor. Pastor, como é que eu faço isso? Faça uma análise daquilo que você tem pensado. Faça uma análise daquilo, que tipo de mensagem tem chegado até o teu coração, até o teu ouvido. O que você tem gastado o teu tempo? O que te dá alegria? O que traz para você motivação, força? O que você tem se alimentado? Essas perguntas nos trazem respostas que são pertinentes para a sua vida. Uma vez que elas conseguem ser respondidas, vou te falar algo, não é fácil responder essas perguntas. Não é fácil, porque se você já está num caminho desenvolvido já, de pensamentos e sentimentos contrários aos planos de Deus, o próximo passo é confusão de mente. Elias ficou confuso.
Eu tenho certeza que acontece com qualquer um de nós. Mas essa noite o Senhor te deu a oportunidade de ouvir essa palavra, para que esse processo, talvez que já está adiantado na sua vida, possa ser revertido, e que você possa, em nome de Jesus, saber que através da sua vida, Deus quer levantar ainda pessoas, que através da sua vida, Deus quer levar a outros que conheçam o nome do Senhor. Em outras palavras, Deus quer que você seja um instrumento dele. Deus quer que a sua mente, teu coração, seus pensamentos estejam alinhados com aquilo que Deus está pensando a teu respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. O Senhor quer encher o teu coração de paz. O Senhor quer te dar vitória. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer que você possa andar, como Ele fala ao profeta Abacuque, altaneiramente nesse lugar. Não com a cabeça baixa, não derrotado, mas um homem e uma mulher vencedora. Um homem e uma mulher que entendeu para que nasceu e quais são os propósitos de Deus na sua vida. Esses são os planos de Deus. Deus te ama e te ama muito, amado irmão. Aquilo que você talvez pensa que foi derrota, foi preparação de Deus para te dar vitória em nome de Jesus. Aquilo que você talvez olhou para trás e falou assim, eu falhei, era o Senhor te preparando para que você possa ir mais longe e que você possa alcançar mais. Deus não terminou com você. Aleluias! Vamos ficar de pé em nome de Jesus.